eu vou estar fazendo. Ah, tá. Não, então tá ótimo. Eu vou esperar mais alguém entrar, porque alguém que às vezes ainda não respondeu, então, e aí eu faço a troca, beleza? Galera, então vamos lá. Número um, explique mercado empresarial e compra organizacional. Então, até o capítulo 8 a gente trabalhou comportamento do consumidor, né? A gente trabalhou mercado de consumo e etc. Nesse capítulo 9 a gente vai trabalhar um pouco do mercado empresarial, tá? Então, muda um pouco o foco para poder fechar aí o nosso conteúdo, a nossa ementa, da qual eu apresentei para vocês no início do semestre, tá? Então, a Anne colocou para a gente que o mercado empresarial é um mercado formado por todas as organizações que produzem bens e serviços utilizados na produção de outros produtos ou serviços que são vendidos, alugados ou fornecidos a terceiros. Então, é aquela questão, né? A gente está lá do outro lado, nós somos os consumidores, aquelas pessoas que demandam produtos e serviços para uso ou consumo. O mercado empresarial, né, ele, na verdade, ele é composto pelas organizações, pelas empresas, pelas indústrias, organizações não governamentais, entes governamentais, terceiros, né? Então a gente tem aí uma gama enorme de organizações que estão ali interagindo com esse mercado, do qual, inclusive, nós estamos inseridos enquanto consumidores, para fornecer, né, bens e serviços. Por exemplo, o Instituto Federal, ele está dentro desse mercado organizacional, né? Porque ele, querendo ou não, é um ente, né, do governo, nesse caso, vinculado ao governo federal, porque aí pode ser também vinculado ao estadual ou municipal, né? Mas no nosso caso é o governo federal, no caso é uma instituição de ensino. Então, as instituições também de ensino, ONGs de maneira geral, sindicatos, organizações e empresas, né, indústrias, varejistas, atacadistas, distribuidoras, enfim, é um mercado muito amplo, né? A gente tem aí uma gama enorme de pessoas jurídicas que trabalham em prol desse mercado de consumo, né? Que oferecem aí produtos e serviços. Então, a compra organizacional é o que ocorre dentro desse mercado empresarial. Da mesma forma como nós compramos enquanto consumidores, as empresas também compram entre si. Por exemplo, o Instituto Federal, ele precisa de papel, né, a impressora, o computador, a tinta da impressora, né, enfim, precisa de mão de obra terceirizada que cuida da limpeza, da portaria. Tudo isso é contratado de outras empresas, né, que prestam serviço para o IFTM. Então, é empresa se relacionando com empresa. Então, nesse caso, é uma compra organizacional. Quando o IFTM, por exemplo, faz aquisição de notebooks, computadores, né, ou qualquer outro tipo de equipamento, insumo, móveis, o que for necessário aí para cada vez mais melhorar a prestação de serviços, né? Então, você pode ser uma indústria que vai fabricar algo, transformar matéria-prima em produto acabado. Você pode ser uma empresa distribuidora, varejista, atacadista, que vai simplesmente só revender, aí é um intermediário, né? Pega o produto pronto e repassa na cadeia de produção, como também você pode ser terceiros, né? Órgãos do governo, sindicatos, organizações, empresas do terceiro setor, enfim. Esse mercado, como eu disse, ele é muito completo. Então, a compra organizacional é esse processo de tomada de decisão, né? Por meio do qual essas empresas, essas instituições, organizações de maneira geral, estabelecem, né, todas as necessidades que elas possuem para comprar produtos e serviços para prestar os seus serviços ou oferecer os seus produtos. Né? Então, assim como a gente também compra, as empresas também compram. Né? A única diferença aí é a questão da quantidade, do volume, do tipo de insumo que é comprado, que a gente vai responder aí nas próximas perguntas, tá? Muito bem, Anne, é isso mesmo. Então vamos lá, Gustavo, na número 2. Cite e explique resumidamente, né, porque não dá para entrar com muito detalhes, né, as características dos mercados empresariais.
porque assim muda muito algumas coisas, mas outras coisas é bem semelhante com o mercado de consumo, né? Mas quais são, assim, de maneira geral, essas características? E são elas as de menos compradores, né? Que as empresas de produtos empresariais que lidam geralmente com muito menos compradores que as empresas de consumo. Aí tem compradores de maior porte, que é um pequeno número de compradores, é responsável pela maior parcela das vendas em setores. O relacionamento estreito entre fornecedor e cliente, em função do menor número de clientes, da importância e do poder de clientes de grande porte, os fornecedores têm frequentemente customizado suas ofertas com o intuito de atender às necessidades de cada empresa. Aí tem a concentração geográfica dos compradores, que auxilia na redução dos custos de vendas. As Uhum, empresas de produtos empresariais precisam monitorar mudanças regionais de determinados setores. Aí tem a demanda derivada, que é a demanda de bens empresariais, é derivada da demanda por bens de consumo. Por essa razão, as empresas que produzem bens empresariais devem acompanhar de perto os padrões de compra dos consumidores finais. A demanda inelástica, que não é muito afetada pela mudança dos preços, a demanda oscilante, que determinado aumento percentual na demanda de consumo pode levar a um aumento muito maior na demanda de equipamentos necessário à produção adicional. Existe a compra profissional, que são compradores treinados que são obrigados a seguir as políticas, as normas e as exigências de compra da organização. Tem diversas influências de compra, são comitês de compras formados por técnicos e até pela alta gerência, atuam frequentemente na compra de bens muito importantes. Exige vendedores bem preparados e vendas por equipes de vendas. Vários contatos de vendas. Pelo fato de um número maior de pessoas estarem envolvidas no processo de vendas, é necessário que sejam feitos vários contatos para que se ganhe a maioria dos pedidos. As compras diretas, a preferência de comprar diretamente do fabricante para eliminar intermediários, principalmente itens complexos e caros. A reciprocidade, as empresas preferem trabalhar com fornecedores que também consumam seus produtos, que é uma parceria. E o leasing é o financiamento bancário que dá a opção de aquisição de equipamentos pesados como máquinas e caminhões. é isso aí. Você foi seguindo exatamente o material. Estou acompanhando aqui a sua Isso. resposta, né? Vai até a letra M, né? Eu fui colocando de A até M todas essas características. Então, assim como o Gustavo respondeu, eu tentei resumir, né, nessas opções de A até M, as principais características desse mercado empresarial. Por quê? Algumas coisas se assemelham ao mercado que a gente está acostumado, que é mercado de consumo, mas outras é bem característico desse tipo de segmento, né? É um pouco diferente da realidade que a gente conhece. Então, assim, eu não vou explicar, vou falar de maneira geral, porque o Gustavo passou por todas elas, né? Mas assim, só para vocês entenderem, menos compradores, por quê? Né? A primeira lá, letra A. Porque quando eu falo menos compradores, gente, imagina só, o mercado de consumo é concorrência acirrada. Olha o tanto de gente que está ofertando aí um determinado produto e a gama, o número enorme de potenciais clientes e clientes comprando e negociando, né, com essa empresa. Então, a negociação, ela acontece em número e fluxo muito maior e muito mais rápido, porque tem muito mais pessoas no mercado de consumo do que no mercado empresarial, né? Então, por isso que são menos compradores. Compradores de maior porte. É claro, você está comprando para a organização, para a empresa. Então, essa negociação, o porte dela é muito maior na hora de estar negociando. Você não está comprando ali sei lá,
uma caixa de folha A4. Você está comprando uma tonelada, um caminhão fechado de folha A4. Por quê? Porque vai abastecer a empresa inteira, ou várias empresas e filiais. Então, o porte das negociações são muito mais pesados, é muito mais volumoso, né? Envolve até muito mais volume financeiro também, né? Nessas negociações. Além disso, a gente tem um relacionamento estreito entre cliente e fornecedor, porque como existe um número mais reduzido de compradores, acaba que aqueles compradores que negociam entre si vão ali criando parcerias, vínculos e estabelecendo ali uma forma de negociação que vão se tornando até mais próximos, né? É muito comum, porque às vezes tem determinados segmentos que têm pouquíssima concorrência, principalmente empresas que fornecem insumos, matérias-primas, né? Pega aí uma empresa que, por exemplo, fornece matéria-prima de produtos naturais, né? Então, assim, é A, B, C, enfim, você pode contar ali nos dedos as empresas que trabalham fornecendo, por exemplo, oxigênio, né, para hospitais e etc. Então, se a gente for analisar, esse relacionamento vai se estreitando, né, por conta mesmo da quantidade, né, dos compradores que negociam entre si. Além disso, a concentração geográfica, o que acontece? Eles vão, hoje é muito comum, né, essa concentração. O, a indústria, né, ela, por exemplo, vou dar um exemplo real para vocês. A montadora da Fiat em Betim, né, Belo Horizonte, Betim, Contagem, ela fica em Betim. Então, todas as indústrias, as empresas parceiras que fornecem os materiais necessários para a montagem dos veículos, elas estão ali próximas, geograficamente, à unidade de Betim. Então, a empresa do pneu está lá, a empresa da tinta, do aço, enfim. Por quê? A gente sabe que um dos maiores gastos que tem, além do produto propriamente dito, do insumo da fabricação dele, mão de obra, tecnologia, etc., um dos maiores gastos é a questão da logística. E dentro da logística, o maior gasto, que representa mais de 60% de gasto logístico, é com a distribuição. E nesse caso é o que? O leve e trás do produto sair da unidade da indústria fornecedora para chegar na indústria compradora, né? Para transformar essa matéria-prima em produto acabado. Ou seja, existiu o processo de produção. Então, por conta disso, as empresas elas se concentram, né? Para trabalhar mutuamente em parceria e ganhar em gastos logísticos, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês é o que acontece na Food Town, que é a cidade do alimento em São Paulo, onde o McDonald's reuniu todos os seus fornecedores num único local de muitos metros quadrados, né? Então, lá a gente tem a empresa que fornece a carne do hambúrguer, a empresa que fornece a farinha, que vai confeccionar o pão, e assim por diante, tá? Além disso, como o Gustavo colocou para a gente, tem várias formas de constituição de demanda que é bem diferente da realidade do mercado de consumo. Por exemplo, demanda derivada, por quê? Porque tudo deriva do mercado de consumo. Então, se o consumidor está aquecido, está comprando, está gastando, significa que vai aquecer também o mercado organizacional, o mercado empresarial, né? Porque a demanda deriva de lá. Cresce lá, cresce aqui, diminui lá, diminui aqui. Por isso que é demanda derivada. A demanda inelástica, gente, só um minutinho, porque as meninas estão fazendo maior farra aqui. Eu vou ter que fechar a porta ali, porque a Clara veio aqui e abriu. Só um minuto. Quem tem criança em casa sabe, né, gente, como que é difícil. Mas beleza, voltando aqui, demanda inelástica. Inelástica é o oposto de elástico, né? Então significa que é algo que não sofre tanta alteração. Inelástico. Então, por exemplo, fabricantes de calçados não comprarão mais couros se o preço cair ou subir. Por quê? Porque a quantidade, o couro é a matéria-prima necessária para fabricar o produto que ele comercializa.
Então, subindo, aumentando ou diminuindo, ele tem que comprar porque ele tem pedidos, ele tem que entregar o produto dele. Então, a demanda é inelástica. Acaba que, assim, a empresa, entre aspas, né, se torna até refém desse tipo de situação. Por quê? Porque é necessário, ela precisa daquele insumo para ela poder trabalhar, fabricar e colocar o produto no mercado. Então, por isso que, nesse caso aqui, a demanda não faz tanta diferença, é inelástica, né? Não é muito afetada pela mudança de preço, diferentemente do consumo, que a gente é afetado constantemente pelo preço, né? E a gente tem também a demanda oscilante. No nome já fala, oscila. Então, por exemplo, essa demanda, ela já é uma consequência da demanda derivada. A derivada não é porque ela deriva do mercado de consumo, então a oscilante é porque também ela oscila reflexo do mercado de consumo. Então, um exemplo que eu coloquei lá assim para vocês. Aumentar 10% no consumo pode levar a um aumento de 200% na demanda de produtos empresariais no período seguinte. Quer dizer, acontece alguma coisa lá na ponta, lá no consumidor final, aquilo afeta o varejo, que afeta o atacado, o distribuidor, até chegar na indústria. E a cada situação que vai repassando, o reflexo é ainda maior. É aquele efeito cascata, ou também aquele efeito que a gente dá o nome de chicote, né? Aquele efeito chicote, que acontece lá na ponta e vem refletir aqui no início. E a cada momento em que vai passando entre cada elo da cadeia de distribuição, o que está no fim, que é o fornecedor e a indústria, são os mais afetados, né? E a gente tem, então, além de todas essas características, como o Gustavo colocou, a compra profissional. Por quê? Porque você não está comprando, não é para o seu filho, não é para o seu marido, não é para um amigo, né, para o pai, que agora é dia dos pais, domingo. Não, você está comprando para a indústria. Então, você está negociando ali, é uma compra profissional. Não tem relação nenhuma com nada pessoal, nem de quem está comprando, né, no caso aqui, do vendedor, desculpa, do comprador empresarial, né? Ele não compra, não é para ele compra para a indústria, para a empresa, para a organização que ele trabalha, né? E aí ele vai abastecer uma indústria, ele vai abastecer uma organização. Por isso que é compra profissional. Além disso, a gente tem também diversas influências de compra que pode acontecer. E essas influências, elas podem ser tanto de âmbito pessoal, como também de âmbito profissional, né? Aqui eu até coloquei para vocês que tem que as pessoas que estão em cargos de compra, né, dentro das organizações, são pessoas extremamente bem preparadas e técnicas, porque elas não podem deixar se levar por benefícios, né, por certas situações em que ela pode simplesmente, né, se ela não for profissional, levar aquilo para o lado pessoal, ver o maior ganho para ela e em detrimento da organização que ela está representando. E isso não pode acontecer, né? Vários contatos de vendas, então, pelo fato do número maior de pessoas estarem envolvidas ali nesse processo de vendas, é necessário que sejam feitos muitos contatos, até que se estabeleça, né, a parceria, né, de quem exatamente deu certo, foi feita toda uma negociação, e dessa negociação foi feito aí um pedido, desse pedido deu tudo certo, enfim, e aí vai ser reiterado novos pedidos. Então, tudo começa com a busca de muitos contatos, né? Todos os possíveis, né? A gente sabe que não tem muitos, principalmente em alguns segmentos, como eu falei no início. Mas tudo, né, começa a partir dos contatos. Aí a compra vai se dar de maneira direta, né? Então, assim, se você consegue eliminar intermediário, se você consegue comprar direto da indústria, muito melhor, porque você consegue comprar o produto mais barato, consegue negociar prazos, condições de pagamento muito melhor, porque você está comprando direto da fonte. Diferentemente, isso até acontece no mercado de consumo, né, gente? Quando, por exemplo, você vai comprar um notebook novo para você, se você compra, por exemplo, direto do site da Dell, significa que você vai conseguir talvez um preço melhor ou um frete mais acessível, algum benefício do que comprar, por exemplo, no varejo,
né, que é, no caso aqui, um intermediário da Dell, que está vendendo um produto, né, um notebook da Dell. Então, é só para vocês verem que a mesma situação acontece no mercado organizacional. Existe também a reciprocidade, né? Porque empresas elas preferem trabalhar com fornecedores que também consomem os seus produtos. É aquilo, né, que eu falei, recíproco. Eu compro de você, você compra de mim. Aquela questão da parceria. Se, lógico, se você conseguir chegar nesse ponto, ambas as empresas, né, saem ganhando. E, por fim, a possibilidade de leasing, né, que é esse financiamento bancário, onde as empresas conseguem, a juros muito baixos, né, financiamento para adquirir equipamentos, móveis, máquinas, caminhões, né, e etc. Então, é uma possibilidade que também você, com seu CPF, você não consegue ali fazer, não daquela forma, né? A gente tem outras formas aí, enquanto consumidor, de adquirir esse tipo de produto, né? Por exemplo, um carro, uma casa, né? Existem aí financiamentos próprios nesse mercado de consumo, mas no mercado organizacional é bem diferente. Os juros são bem mais atrativos, né? São bem menores, prazos bem mais longos para pagamento e assim vai, ok? Então, é isso mesmo, Gustavo. Obrigada pelas respostas, né? E aí, agora a Bianca vai responder para a gente a terceira questão, que eu perguntei. Existem três situações decisórias enfrentadas pelo comprador empresarial ao realizar uma compra. Quais são essas três situações de tomada de decisão, então, Bianca, dessa pessoa que está à frente do setor de compras da empresa? Recompra simples, recompra modificada e nova tarefa, tá certo? Isso, isso mesmo. Por exemplo, das três, se a gente for analisar, tem a recompra simples, a recompra modificada e a nova tarefa. Nessa sequência que está no material, mas se a gente for analisar na prática, acontece ao contrário. Primeiro vem a nova tarefa, depois pode existir ou uma recompra simples ou uma recompra modificada, né? Você explicou cada uma delas? Expliquei. Uhum. Pode Explica então. falar? Vamos começar então pela nova tarefa, pode ser? Para a gente ir na sequência da prática. Pode. Situação de compra de um produto ou serviço pela primeira vez. Quanto maior o custo ou o risco, maior o número de participantes no processo decisório e a quantidade de informações coletadas, o que aumenta o tempo gasto até a decisão final. É isso mesmo. Então, quer dizer, depois ali de um contato inicial, né, de uma sondagem a respeito dos produtos que a empresa oferece, das possibilidades de parceria, enfim, né, toda aquela situação inicial ali de entrevista, de apresentação das empresas, de contato entre os compradores, aí pode existir uma nova tarefa ou nova compra. Significa, então, que vai existir a primeira, né, compra efetivada, a primeira negociação que se efetivou e se concretizou em uma venda entre duas empresas negociando entre si. Então, o nome que se dá tecnicamente dizendo, essa expressão de nova tarefa. Quem executa a nova tarefa é sempre o comprador, né? A pessoa que está à frente do setor de compras da empresa. Aí, uma vez que ele comprou, ele pode recomprar, ele pode comprar novamente. Então, Bianca, o que é a recompra simples? Encomenda sistemática de um determinado produto. O comprador escolhe o fornecedor a partir de uma lista de fornecedores aprovados. O fornecedor procura manter a qualidade e criar facilidades para os pedidos automáticos. Então, assim, o que acontece? Depois que, quase sempre, toda empresa ela tem ali uma lista de fornecedores, né? Empresas que já contactaram, que já negociaram, que já se apresentaram, conhecem, né, o trabalho de uma e de outra, enfim, já negociaram algo. Então, quase sempre tem uma lista. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o número é bem mais reduzido. Então, essa lista auxilia bastante, para você não ter que começar do zero. Você vai ter trabalho para fazer a lista, mas uma vez feita, tranquilo, né? E aí, a partir dessa lista que você já analisou, quer dizer, só vai para a lista alguém confiável,
alguém que entrega no prazo, alguém que realmente fala que o produto tem qualidade e entrega o produto com qualidade, enfim, são pessoas já validadas, já testadas pela empresa. Então, ficam nessa lista. Ah, precisou comprar papel. Então, beleza. Quem que vende papel aqui dos fornecedores da nossa lista? Aí faz todo o processo de negociação e vai, né, nessa lista, buscar esse parceiro e fazer uma recompra. Vamos imaginar que você compra novamente papel da mesma empresa que você comprou por último. Então, nesse caso, você não muda, às vezes, nem quantidade, nem o tipo de papel, né? Você vai simplesmente executar novamente, fazer novamente o mesmo pedido. Agora, pode existir também modificações. Aí é uma recompra modificada, né, Bianca? O que que significa? Situação em que o comprador decide alterar as especificações, os preços, os prazos de entrega ou outros termos referentes ao produto. Os fornecedores habituais começam a ficar apreensivos e precisam proteger a conta. Fornecedores alternativos têm a oportunidade de apresentar a melhor proposta e fechar o negócio. Isso. Então, quer dizer, na recompra modificada, o comprador ele vai decidir alterar algumas especificações, ou preços, ou prazo de entrega, condições de pagamento, enfim. É feita uma negociação novamente, né? Porque ele está alterando alguma coisa. Mas tudo parte, né, de algo que já foi testado, validado, é um fornecedor já conhecido, que vai ali simplesmente fazer uma compra novamente, né, e que vai ser negociado, enfim, e alterado ali alguns termos desse contrato. Então, basicamente é isso. Por isso é que eu falei para vocês que acontece de baixo para cima, né? Então, é nova tarefa, ou uma recompra simples, ou uma recompra modificada. Então, são as três situações decisórias, né, que o comprador empresarial realiza, tá? Gente, se vocês forem tendo dúvida, não entender algo, tá? Vai me interrompendo aí, ou pelo chat, ou pelo microfone, e vai falando, tá bom? Alguém abre o microfone? A próxima questão, então. Não, se você quiser perguntar, pode perguntar, Kenny. Não, esperava você falar dela. Eu fiquei um pouco na dúvida nessa Ah, sequência. nessa 4 que você está com dúvida, então. É, na 4. Ah, tá. Então, olha só. Explique a figura abaixo. A Luzia vai explicar de acordo com as palavras dela. Quero ver o que a Luzia entendeu. E aí eu venho reiterando, né, a colocação dela. Vamos lá. O que você entendeu dessa figura, Luzia? Não sei se está certo, tá bom? Não, nós estamos aqui para aprender. Nem eu sei se eu estou certa. Eu coloquei assim: a empresa reconhece que necessita de um novo produto ou de uma prestação de serviço para que o projeto de um novo produto saia do papel. Portanto, ela busca bons produtos com boas condições de pagamento, valores mais acessíveis, menor tempo de entrega e menor custo do frete. Posteriormente, escolhido a melhor alternativa da compra, esse produto ou serviço é comprado e, posteriormente à sua chegada ou a execução do serviço, a empresa fornece seu feedback, dando seu parecer sobre o produto ou serviço adquiridos. Isso. Então, quer dizer, é porque vocês lembram que nós estudamos na quarta-feira que a compra, ela também é trabalhada como se fosse um processo no mercado de consumo e que ela se subdivide em 3 fases. Vocês lembram disso? Quem consegue lembrar quais são as 3 fases lá no mercado de consumo desse processo de compra? Você lembra, Luzia? Não, José. Não? Ó, eu falei para vocês que era pré-compra, compra e agora você vai saber, não? Pré-compra e pós-compra. Lembra disso? Pré-compra, compra e pós-compra. São 3 fases apenas. Só que dentro da fase de pré-compra, né, é aquela acontecem várias fases, que são desde o reconhecimento do problema, da necessidade do consumidor. Foi até o Mário, né, Mário? O Mário, eu acho que ele está caindo a conexão dele toda hora. Foi até o Mário que respondeu essa questão para a gente na quarta-feira, né?
Começa ali na pré-compra, a primeira subfase com o reconhecimento da necessidade, do problema. Aí o consumidor ele parte por uma busca de avaliações, depois ele avalia as alternativas, lembra disso? E aí, depois de tudo isso, que ele pode ser influenciado até por outras pessoas e assim por diante, como a gente até comentou, né? Aí é que vai, uma vez decidido, ele vai comprar. Depois que ele comprar, ainda pode existir a pós-compra, que é a questão que o consumidor vai fazer a avaliação, né, daquilo que ele adquiriu e dar o feedback, seja positivo ou negativo, né, da satisfação dele em relação ao que ele comprou. Então, o processo de compra, ele existe tanto no mercado de consumo quanto no mercado organizacional. Então, nessa questão número 4, eu apresentei para vocês esse processo mais no mercado organizacional. Então, quer dizer, se a gente for analisar com o mercado de consumo, o que mudou? Na verdade, a gente tem as mesmas 3 fases. A gente tem a pré-compra, a compra e a pós-compra, tá? Existem as mesmas 3 fases. Mas, no mercado organizacional aqui, ele não foi dividido em 3, mas em 6, porque eles não dividiram dessa forma didaticamente de pré, compra e pós. Mas simplesmente, se você for analisar, é quase igual, não é igual. Quer ver? Vamos ver. Se a gente for analisar na fase de pré-compra lá no mercado de consumo, o que seria? Aqui nesse desenho que vocês estão vendo aí, seria o reconhecimento de uma necessidade ou problema, que é a primeira subfase da pré-compra. A atribuição de responsabilidade pela tomada de decisão de compra. Aí está a primeira diferença. Lá no mercado de consumo, não tem atribuição de quem vai comprar. Lembra disso? O comprador nem sempre é o decisor, que nunca é o influenciador. Existe também o decisor. Enfim, tem alguns papéis que acontecem de maneira natural no processo de compra que aqui não. Aqui existe a responsabilidade. E essa atribuição de responsabilidade só tem o gerente de compras ou a quem ele delegar aquela função, né? Então, a primeira diferença que a gente tem é essa atribuição de responsabilidade, que é na fase de pré-compra, tá? Depois é tudo igual, olha só. Busca de alternativas, a gente também faz isso lá, a gente vai analisar todas as informações, buscar as alternativas, aí a gente vai avaliar as alternativas e selecionar aquela que vai, né, que a gente espera que vai atender a nossa necessidade, e aí a gente realiza a compra. Oi? Famosa cotação. Eu entendi. Famosa cotação. Ah, cotação, né? Então, assim, a gente faz a cotação, né? Ou seja, vai buscar as alternativas, avaliar e aí selecionar aquela que aparentemente a gente acha que é a melhor. Ou porque o preço está mais barato, ou porque a condição de pagamento, ou a qualidade do produto, ou a marca, enfim, alguma coisa vai fazer a gente tomar uma decisão e reconhecer que aquela opção das cotações que nós fizemos, né, aquela opção é melhor. E aí sim a gente realiza a compra e avalia, né, o produto ou o serviço que a gente adquiriu, dando o feedback, como eu falei para vocês. Quais são, então, resumindo, as duas diferenças entre os dois processos? A segunda janelinha, como vocês estão vendo, então, aonde é necessário você, então, atribuir a responsabilidade para uma pessoa, né, fazer essa compra, porque é uma compra de grande responsabilidade, volume, etc., né, como a gente falou. E aí, o restante do processo é idêntico. O que vai mudar lá no final também? A avaliação do que foi adquirido, produto ou serviço. Porque nesse caso aqui, não é o cara que comprou, que teve atribuição de responsabilidade, que efetivamente comprou para a organização, que vai fazer a avaliação do desempenho daquilo que ele comprou. Às vezes ele compra uma máquina, por exemplo, e lá no fim, por exemplo, ele comprou 5 computadores novos para a organização. E aí, lógico, ele avaliou, né, buscou todas as alternativas em relação a preço, marca, condições de pagamento, etc. E entendeu que para a empresa seria da marca X, né, que foi negociado a tantos reais cada unidade de computador e assim por diante.
Esses computadores chegaram e não é só essa pessoa que comprou que vai usar o computador, são várias, às vezes um setor inteiro, né? Então, assim como você atribui a responsabilidade para alguém, na hora de avaliar, não é a pessoa que comprou que vai avaliar. Às vezes, não só ela, mas várias pessoas vão fazer essa avaliação. A diferença está aí, porque no mercado de consumo não existe essa atribuição e a avaliação se dá basicamente por aquela pessoa que comprou ou, no máximo, uma outra pessoa que recebeu aquele produto ou serviço que aquela pessoa comprou. Então, as duas grandes diferenças são basicamente essas, porque o restante acontece da mesma forma, não muda. Existe a pré-compra, a compra e a pós-compra. A diferença, então, é a segunda janelinha aí, a segunda etapa e a última etapa que vai mudar aí dentro desse processo. Entenderam? Kênia, conseguiu entender agora? Se você não tiver entendido, pode falar. Não, agora ficou um pouco mais claro. Um pouco mais ou você tem alguma dúvida ainda? Não, com essas questões das diferenças aí, deu para pegar. Então, olha só, basicamente, então, é a mesma coisa. O que muda, então, é que você vai atribuir a responsabilidade para alguém comprar e nem sempre essa pessoa é a pessoa que vai avaliar, né? Pode ser ela, mas um setor inteiro, um grupo de pessoas, enfim, outras pessoas vão poder avaliar o desempenho daquilo, né, que foi adquirido, né, daquele produto que foi comprado por aquele comprador organizacional, certo? Então, a gente vai agora para o número 5, a Thaís vai responder para a gente. Eu pedi para fazer um comparativo, e esse comparativo eu acho que eu até coloquei para vocês, né? De uma maneira até mais didática, mas vamos lá. Explica então para mim, Thaís, a diferença, né, entre compra organizacional e compra individual, ou seja, a diferença de mercado organizacional e de consumo em relação à compra. Você fez? Boa noite. Boa noite. Vou mandar aqui, peraí. Faça um comparativo entre compra organizacional e individual. Na compra organizacional, envolve muitas pessoas. Nela, a compra por impulso é rara e se baseia mais em informações, em planejamento, em estudo, em gestão administrativa e as decisões são arriscadas. Nela, o volume de dinheiro é substancial. E quanto maior a empresa, maior o volume de transações e compras. E na compra individual, envolve o comprador e o usuário. Nela, a compra por impulso ocorre a todo momento. E tende a ser reduzida quando envolve, na visão do consumidor, um volume maior de dinheiro. Principalmente em relação ao volume que é comprado, ao valor, né, ao valor que é negociado, a compra por impulso. Então, se a gente for analisar. Oi, posso continuar? A José deve ter travado. Travou tudo. Oi. Deu ruim, Thaís. Vai cair a conexão dela mesmo. Ela vai entrar de novo, deve. José, o microfone está desligado.
Eu tava falando com você Ia que cair. a conexão caiu. Aí eu entrei ativando os dois e agora desativou meu microfone, mas agora vocês estão me ouvindo, né? Quase que eu terminei a aula aqui para você. Nossa Senhora, tem que acabar isso hoje. Vamos lá. Se não, se não acabar, a gente dá aquela cuspidinha básica. Não vai dar. Ó, então, o que a Thaís colocou pra gente, né? Compra organizacional de um lado, compra individual do outro. O que que acontece em ambos os mercados, né? Em ambas as compras, e o que é diferente? As principais são essas, né? Que a Thaís comentou com a gente. Compra por impulso. Não existe em compra organizacional. Existe bastante na compra individual, mas compra organizacional, gente, aquilo que eu falei, eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Como que você compra uma frota de veículos novos por impulso? Não tem como, né? É muita responsabilidade, envolve muito dinheiro e são negociações grandes, né? Volumosas, não só em termos de quantidade, mas também de volume, de valor monetário. Então, as três principais diferenças entre as duas compras são essas: volume, né? Que é a quantidade, o valor monetário e a compra por impulso. É lógico, tem mais? Tem. Eu coloquei todas para vocês, mas as principais, as mais gritantes, as diferenças mais que se realça, né? São essas três que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vou voltar aqui para o outro material. E aí, agora, a Isadora vai responder para a gente a número 6. Cadê? Achei. A número 6 é explicando, dando exemplos, o que é uma família intencional, família estendida, família nuclear e unidade familiar. Ah, essa parte é bem legal. Por quê? Porque agora a gente entra no mercado doméstico. O que isso significa? Até a questão número 5, a gente trabalhou mercado organizacional. Agora, a 6 em diante, a gente está trabalhando mercado doméstico. O que é isso, José? O que é a diferença de mercado organizacional, mercado de consumo e mercado doméstico? Sim, tem diferenças. Por exemplo, vamos começar do menor para o maior. Mercado de consumo, mercado doméstico e mercado organizacional. Então, o mercado doméstico ele está entre os dois, o mercado de consumo e o mercado organizacional. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu, Josele, vou lá na loja e compro um sapato para mim. Mercado de consumo, ok? Comprei um sapato, produto, beleza, de consumo próprio. Eu, Josele, vou lá no supermercado fazer a compra do supermercado do mês. Vou comprar arroz, feijão, macarrão, açúcar, não só para mim, mas para mim, para o meu marido, para as minhas filhas, para as visitas que eu receberei na minha casa. Então, quer dizer, eu não estou comprando para só uso e consumo pessoal. Eu estou comprando por um grupo, porém mais reduzido, que é a minha família. Agora a gente tem um terceiro, que é o mercado organizacional, que aí, no caso, a gente acabou de estudar sobre ele, né? Que aí o volume, a negociação, tudo isso que a gente acabou de dizer é muito maior, porque você está fazendo compras profissionais para a empresa onde você trabalha, tá? Então, aí o grupo, o envolvimento de pessoas é bem maior, é algo profissional, diferente do mercado doméstico, que não é profissional. Você está comprando é para sua família, né? Viram a diferença? Então, mercado de consumo, doméstico e organizacional. Então, eu quero saber, Isadora, o que é dentro desse mercado doméstico, né? Existe a família intencional, a estendida nuclear e a familiar. Por que eu preciso saber sobre isso? Porque vai afetar esse volume de negociação. Uma família, por exemplo, estendida, o volume de negociações e de compra, por exemplo, de alimentos, é muito maior do que uma família nuclear. Então, quer dizer, vamos entender cada conceito para a gente saber essa diferença, né? O que é família intencional, Isadora? Eu fiz bem resumido. Família intencional, um grupo de pessoas sem parentesco que se reúnem regularmente para fazer refeições e passar as férias. Exemplo, um grupo de amigos que sempre fazem viagens juntos ou se reúnem em finais de semana para colocar o papo em dia. É o tal do churrasquinho do fim de semana que você chama seus amigos, seus colegas e alguns familiares,
né? Aí aquilo ali se torna um hábito tão comum, que a gente dá o nome de família intencional. São pessoas que você escolheu, né? Que são amigos, que são muito próximas, que estão ali constantemente no dia a dia vivendo com você. Às vezes, dentro dessa família intencional, pode existir até moradia fixa, não só de fim de semana. Por exemplo, uma república, estudantes que moram. Ah, não, peraí. Ah, não, deixa eu revisar a minha fala, porque senão eu vou entrar nos próximos conceitos, né? A família intencional é aquela família que você escolhe a pessoa que vai fazer parte como se fosse alguém da sua família, mas não é da família, não tem sangue, tá? Então é aquela pessoa que, por exemplo, todas as férias vocês se reúnem, né? Essas férias a gente vai para onde? Ah, nós vamos para a praia X. Aí férias seguintes. E agora, para onde que nós vamos? Ou seja, existe aquele vínculo, né? Então, é tão forte que a gente dá o nome de família intencional. Tem a intenção de ficar junto como se fosse uma família. Então, basicamente é essa, tá? E a família estendida? Já foi a unidade familiar mais comum. Ela consiste em 3 gerações que vivem juntas e frequentemente inclui avós, tios e primos. Exemplo, casas de famílias grandes, onde os filhos casam e não saem de casa, e a família cresce naquele mesmo ambiente. Então, basicamente, a família estendida é aquela de antigamente, né? E aliás, não vamos generalizar, a gente sabe que ela ainda existe muito, dependendo até da classe social, é mais comum em classes mais populares acontecer a família estendida. O que é essa família estendida? Moram várias pessoas de grau de parentesco diferentes numa mesma casa. Então é tio, é avô, é pai, é mãe, é neto, é todo mundo morando junto numa mesma casa. Então, quando vai fazer compras para todos dessa família consumir, seja produtos ou serviços, o volume vai ser maior, porque a família é maior, né? Tem mais pessoas ali envolvidas, né? Então, como eu disse, ainda existe, é bem presente na nossa realidade em termos de Brasil, mas a cada ano, a cada período, a cada geração que vai se passando, a tendência é a família estendida ir diminuindo para dar espaço para a família nuclear ou unidade familiar, tá? O que é essa família nuclear, Isadora? Uma mãe, um pai e um ou mais filhos. Substitui a família estendida. Exemplo: os filhos se casam, saem de casa e começam outra geração de família em casa separada, seguindo este ciclo. Isso, então quer dizer, a família nuclear é uma família mais núcleo, né? Reduzida. Então a gente tem ali só, por exemplo, marido e mulher morando juntos, sem filhos, ou marido, mulher e um cachorro, ou um gato, ou 2 cachorros, enfim, para um periquito, um papagaio, né? Pode ser também marido, mulher e um ou 2 filhos. Ou seja, essa tendência hoje é mais constante, é mais da realidade agora nossa, não só de Brasil, mas em termos de mundo. Por quê? Antigamente era mais comum a mulher não trabalhar fora, ficar em casa, cozinhando, lavando, cuidando dos filhos, da educação e etc. Né? Desde o momento em que a mulher entrou no mercado de trabalho, adquiriu novos direitos, ela também o marido também adquiriu novos deveres, assim como a esposa ao sair de casa. Então, por esse motivo, há uma redução natural de filhos, né? E aí, essa família cada vez mais está sendo mais reduzida, e aí o termo correto que a gente dá para essa família é família nuclear. Pode, né, a gente tem casos também, eu falei de uma maneira mais geral, né, de esposa, marido e um filho ou 2, ou sem filhos, mas com animal de estimação, ou sem nada, simplesmente só marido e mulher. Hoje a gente tem casais, né? Tanto de esposa, esposa, marido, marido. Então, isso é muito natural, é muito comum, né? Então, a família hoje em dia, ela não tem aquele padrão tradicional que tinha há tempos atrás, que era essa família estendida, né? E o que é unidade familiar?
independentemente das relações entre as pessoas que ali vivem, constitui uma unidade familiar. Exemplo, uma pessoa que vive sozinha, 3 colegas de quarto, de faculdade, casal de namorados, etc. Então, é aquilo que eu falei, né? Que eu estava até antecipando ali no início da minha fala. Então, assim, por exemplo, se não entra na família estendida, que é esse grupo de várias pessoas misturadas de várias gerações morando juntas, não entra numa família reduzida, pai, mãe, como eu acabei de descrever, aí e não entra também na família intencional, que é grupo de pessoas sem parentesco que se reúnem, aí a gente dá o nome de quê? De unidade familiar. Porque uma pessoa, gente, uma única pessoa morando sozinha é uma unidade familiar. Ou uma pessoa que mora com seu gato, com seu cachorro, né? Ou 3 colegas de quarto da faculdade. Querendo ou não, a gente dá um nome o quê? De unidade familiar, né? Porque hoje é muito natural. Casais, né, de namorados que resolvem morar junto, né? Ainda está criando-se ali um vínculo, né? Estão se conhecendo para constituir uma família. Então, o nome que se dá é unidade familiar. Por quê? Porque constituem já uma unidade de família essas duas pessoas. Então, o nome, digamos assim, genérico para a situação hoje é unidade familiar, né? Mas a gente consegue diferenciar quando a gente consegue perceber a família nuclear, a estendida ou a intencional, tá? Se a gente não consegue distinguir, unidade familiar, ok? Na número 7, então, a Bruna vai responder para a gente: animais são considerados membros da família? E aí? Esse é um posicionamento que é bem polêmico. Tem alguns estudiosos que afirmam que não. Uai, cachorro, gato, periquito, papagaio. Gente, isso não é considerado família, não. Família tem que ser pessoa, de sangue, parará. Ou seja, pessoas pensam, algumas pessoas argumentam desta forma. Mas o que é, para a gente, no marketing, entendido, é que, como a Bruna respondeu aí para a gente no chat, sim, animais são considerados como membros da família. Por quê? Porque se você tem ali um cachorro, um gato, que é o mais comum de se ter como animal doméstico, ele é um animalzinho, um membro, que vai demandar de produtos e serviços como qualquer outra pessoa dentro da casa. Ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa tomar remédio, tomar banho e assim por diante. Então, ele vai demandar produtos e serviços como qualquer pessoa ali da família. Aí tem, lógico, né, a grande diferença de você tratar o animal como pessoa, que não é o caso aqui, eu não quero entrar nessa polêmica, tá? Não é isso. O que eu quero dizer é que para a gente que trabalha na área do marketing, os animais são considerados como membros da família, porque eles demandam produtos e serviços assim como qualquer outro membro, seja esse membro pessoa ou não, né, como um animal. Então, a Bruna até colocou para a gente que quase 1/3 de todas as unidades familiares dos Estados Unidos tem pelo menos um animal de estimação. Muitos tratam esses animais como pessoas, presenteando com datas comemorativas. Gente, vocês já viram que a moda, a bola da vez, é mêsversário de criança, né? E também agora estou fazendo mêsversário para cachorro, para gato, né? Então, quer dizer, pensem só, você vai demandar comprar bolo, salgadinho, docinho para o cachorro, né? Então, assim, sem preconceito algum. Eu, particularmente, não faria, não faço nem para filho, mêsversário. Mas é questão de gosto, gente, é questão de atitude. Cada pessoa pensa e age de uma determinada maneira. Igual, quando eu falei. Oi. Imagina se eu fosse fazer meu aniversário pra minha gata. Ela tem quase 14 anos. Jesus, quantos meses aniversários você não ia ter feito, hein? 14 anos. Então, mas assim, basicamente as pessoas fazem mêsversário para os filhos até inteirar um aninho, né? Aí inteirou um aninho, faz só aniversário mesmo.
Então, eu acredito, eu não sei se esse mesmo raciocínio vai para o animal de estimação. Eu não sei porque eu só conheço uma pessoa que fez mesversário para o cachorrinho dela, e é uma aliás, é uma aluna minha. Hoje ela está no quarto período de gestão. Quando eu expliquei sobre essa matéria no semestre anterior, ela falou: não, professora, todo mês eu compro bolo, salgadinho, refrigerante para o meu cachorro. E mostrou foto, tudo ali bonitinho. Eu falei: ah, tá vendo? Então, assim, é uma realidade que cada vez mais é presente no dia a dia da gente. Quer ver outro exemplo? Vocês já conhecem, já ouviram falar na empresa Harley Davidson, não já? De moto? Aquelas motonas, estilo custom. Moto de vovô, basicamente, né? Que não me ouçam. Então, a Harley, ela lançou uma linha de produtos pet. Aí você pensa assim, ué, mas espera aí, empresa de moto lançando produto pet? É, porque esses usuários, os apaixonados pela Harley, que tem a moto, vão nesses encontros de moto e quase sempre levam os animais de estimação. E eles não gostam de usar jaquetão de couro, bandana, óculos escuros. A mesma coisa eles querem para os cachorrinhos. Aí tem bandana personalizada da Harley para os cachorrinhos, é, como é que fala? Jaqueta de couro, roupinha de couro para o cachorrinho, tem tudo, tudo personalizado da Harley. Então, quer dizer, a empresa viu ali um mercado potencial que ela não estava atendendo, mas entendendo o comportamento de consumo, né, do usuário, do cliente, né, da moto, percebeu ali um mercado potencial e começou a investir. Olha que legal. Então, é um mercado em expansão, né, gente? E na questão 8, então, o Darley, então, disse que infelizmente não vai poder comentar, porque ele não conseguiu, né, fazer o trabalho a tempo. Então, Alan, você que chegou depois, você pode responder para a gente, Alan, o CVF muda conforme situações acontecem. Aí eu quero que você fale o que significa isso. Aponte no mínimo 5 situações do tipo. O que é CVF? Primeira coisa. Você sabe, Alan? É a 8. Não estou te ouvindo, Alan. Não? Então, olha só. É o ciclo de vida familiar, né? A gente conheceu lá o ciclo de vida do produto, né? Foi até em aulas passadas. O ciclo de vida familiar nada mais é do que o ciclo que vão existindo dentro da família. Por exemplo, nasceu alguém, o ciclo muda. Por quê? Porque vai mudar tudo. A rotina muda com a criança, o tipo de produto, os produtos, não só de alimentos, mas de maneira geral, higiene, limpeza, a gente muda tudo, né? Novos produtos são adquiridos. Pensa só, banheira, carrinho, berço, né? Então, entrou uma família, nasceu uma criança, entrou uma pessoa nova na família, muda o ciclo de vida dessa família, porque é uma nova realidade. Outras formas de mudança desse ciclo. Quando, por exemplo, os pais se divorciam, né? Então, olha para vocês verem, uma casa vai ser desmembrada em duas. Então, vão ser, né, demandas duplicadas. Né? Ali você vai ter um quarto na casa do seu pai e um quarto na casa da sua mãe, né? Muda totalmente a rotina e o ciclo daquela família. Quando alguém fica viúvo, né? Muda também. Então, assim, a gente tem várias situações que muda o ciclo de vida familiar. E aí, lógico, né? Eu pedi para vocês aponte no mínimo 5 situações. Então, eu coloquei para vocês, ó, a primeira situação, como exemplo, o nascimento de um filho. 2, saída de casa de um filho que vai para a faculdade. Aí você vai ter que arrumar um lugar para o filho morar, vai ter que pagar aluguel, fazer supermercado para esse filho que mora fora. É outra, mudou totalmente a rotina daquela família, né? Morte
de um cônjuge, como eu acabei de falar, aposentadoria de alguém, né? Alguém estava ali engajado, ativo no mercado de trabalho, agora aposentou, é outra realidade. Com certeza essa pessoa vai viajar muito mais, não vai ter aquela rotina e demanda para, por exemplo, consumir determinados vestimentos que antes ela comprava porque ela usava para trabalhar, agora não tem essa necessidade, né? Então muda tudo, desde roupa, calçado, comida, acessórios, né? E a última situação, a quinta, que é o divórcio, né? Como eu falei, né? Quando um casal se separa. Então a gente tem muito mais do que essas cinco, mas é só para ilustrar que o ciclo de vida familiar vai mudar consideravelmente, né? Pelo menos nessas cinco situações, ok? Na 9, então, a Érica vai responder para a gente, né? Eu pedi para vocês, quanto à tomada de decisão de compra familiar, responda. O que é uma decisão de compra consensual? Ó, o nome já diz, Érica, consenso. O que isso quer dizer? Érica? Meu microfone está com problema? Então, tenta ver se você coloca no chat. Você consegue? Você está com o material aberto? Se não, beleza, vai mandar. Então, enquanto ela coloca lá para a gente, ó, então a gente tem a consensual e a compra por acomodação. Então, tem diferenças entre elas, né? Como o nome já diz, a consensual, existe um consenso. As pessoas, elas conversam e juntas tomam uma solução a respeito de algo que tem que decidir, de alguma coisa que vai comprar. Por exemplo, a mulher quer uma cafeteira nova, o marido quer uma chopeira, né? E aí, peraí, só tem dinheiro para comprar um agora. Qual que nós vamos comprar primeiro? E aí, o que vocês acham? A chopeira ou a cafeteira? Né? Então, eles vão ter que ser. Hã? Eu acho que é o café. Oh, que dúvida cruel, hein? Chopeira ou cafeteira, né? Então, aí assim, eles vão ter que sentar e entrar num consenso, porque não dá para comprar os dois agora, vai ter que comprar um primeiro, e alguém vai ter que abrir mão. E aí, é lógico, dependendo do que está sendo negociado, está sendo discutido, às vezes a mulher vai abrir mão, às vezes o marido vai abrir mão. Então, assim, isso é muito relativo. Antigamente, não, né, gente? Punha algo para se discutir na mesa, a palavra final era sempre do marido. Lembra? Até que o Alan comentou na última aula, né? Que a dona onça dele lá, ele falou, ele usou essa expressão, né? Que lá na casa dele quem manda é a esposa dele. Ele brincou e chamou ela de dona onça. Mas hoje a mulher ela tem muito mais voz ativa. Por quê? Porque ela coloca dinheiro em casa também. Diferentemente de antigamente, que ela não tinha voz ativa porque ela não trabalhava fora, não punha dinheiro em casa, então ela não se sentia no direito de dar a palavra final, de se expressar ou impor uma vontade, porque ela pensava assim, bom, não é eu que vou pagar, né? E hoje essa realidade muda totalmente, porque a mulher às vezes ganha até mais do que o marido. Então, isso é muito relativo. Então, às vezes a mulher abre mão, às vezes o marido é que abre mão, ou seja, há um consenso. Agora, na por acomodação, como a Erika colocou aí para a gente, não pode espalhar, dona onça. Não pode não, né, Alan? Tem que ter cuidado com essas coisas. Decisão de compra por acomodação acontece muito. Por exemplo, alguém simplesmente fala assim, não, o que você decidir para mim tá ótimo. Então, isso é decisão por acomodação. A famosa frase, o que você decidir para mim tá ótimo. A pessoa, ela abre mão de dar a sua opinião, de argumentar, e o que a outra decidir, ela vai acatar. O problema é que quando ela fala isso, que vai acatar, que teoricamente ela aceitou o que a outra pessoa vai decidir, o problema acontece a pessoa decide e aí depois ela vai brigar, achar ruim. Aí não adianta. Então, por que você não sentou e não conversou e não tentou tomar uma decisão consensual? Se você for por acomodação, você tem que aceitar o que vier, né? Então, a decisão por acomodação, como a Erika colocou aí para a gente, ela vai acontecer justamente quando alguém abre mão
e aí o que a outra pessoa decidir é o que vai ter que ser acatado por todos, né? Isso é muito comum, por exemplo, numa família, a compra por acomodação de roupa, sapato para os filhos, ficar por conta da esposa. O marido, tipo, ele não faz parte quase sempre desse tipo de decisão de compra. Tem certas famílias que existem compra por acomodação do veículo, do automóvel da família. Quase sempre a mulher, por acomodação, delega a responsabilidade mesmo para o marido. Ele decide e ela aceita a decisão. Então, isso é muito relativo hoje, né? Acontece em ambas as situações, tá? Na 10, então, a Fabiana vai responder para a gente. Quanto ao nível dos conflitos, existe a necessidade interpessoal, o envolvimento e utilidade do produto e a responsabilidade e o poder. Então, deixa eu dar uma subidinha aqui. Fabiana, o que significa necessidade interpessoal quando a gente está falando de conflitos? Você vai responder para a gente ou colocar no chat? Fabiana? Gente. Não? Olha só, quando eu falo de necessidade, gente, Vamos colocar aqui no chat. Ah, tá. Ô, Kleber, isso são horas de entrar na aula, menino? Ai, ai. Ó, a Fabiana colocou, então, necessidade interpessoal. O quanto a pessoa investiu no grupo, visão do membro da família e suas preferências. É o envolvimento e a utilidade do produto. O quanto o produto será utilizado ou poderá satisfazer uma necessidade. Então, assim, aquilo que eu falei, né? Chopeira ou cafeteira? Bom, vai ter um conflito. Para tomar uma decisão, vai ter que ser analisado, por exemplo, a necessidade interpessoal do que vai ser adquirido. O que é mais urgente? O que é mais importante? O que a gente está precisando mais? Então, tem que ser analisado a necessidade interpessoal, não só da pessoa que está querendo muito aquilo, mas se aquilo vai beneficiar não só ela, mas também, né, todos da família. Agora, tem a questão também do envolvimento e utilidade do produto. E esse você não colocou, né, Fabiana? Ou não, ele colocou. Envolvimento e utilidade do produto. O quanto o produto será utilizado ou poderá satisfazer uma necessidade. Ou seja, você tem que pôr na balança e ver. É a hora? É o momento? Pode deixar para depois ou não? Tem que ser agora. Até que ponto esse produto tem que ser comprado agora, vai ser útil agora? Então, tem que tomar essa decisão. Vamos supor, vai nascer um filho. Tem que comprar um carrinho de bebê, um bebê conforto. Então, quer dizer, até que hora que você vai procrastinar a compra desses itens, sendo que são itens úteis e necessários, né? Então, com certeza você vai ter que priorizar esses itens em vez de trocar seu carro, né? Em vez de trocar, por exemplo, seu telefone, né? Por quê? Porque são numa escala ali de ordem de necessidade, eles têm que vir primeiro, né? Porque a criança já está quase nascendo, por exemplo, né? Aí entra a questão da responsabilidade. Pela obtenção, manutenção ou pagamento, na hora de adquirir, por exemplo, algum produto. Esse produto pode ser, como o exemplo que a Fabiana colocou aí para a gente, um cachorro. Ah, beleza, foi uma decisão consensual. Todo mundo aceitou ter um cachorrinho em casa. Ótimo. Beleza. Quem vai ter a responsabilidade de levar para vacinar, de dar remédio, de passear, de limpar o cocô, de dar banho, né? Então tem que ter responsabilidade, porque na hora que começa a falar as responsabilidades, muitos desistem de comprar. Ah, eu não vou levar para passear, não. Ah, eu não vou levar para vacinar, não. E assim vai. Então, na hora de você. É o tipo de conflito que naturalmente vai acontecer na hora que vocês vão tomar uma decisão em família, né? Na hora que chegar na parte da responsabilidade, muitos até desistem de comprar aquilo, né? O que estava sendo discutido. E o último, que é o poder. Um membro da família exerce influência sobre os outros
na tomada de decisão. Ah, ela é o teu negócio. Não, é assim e ponto final, né? Ou seja, alguém faz valer a sua autoridade. Ah, não, então não vai comprar o cachorro. Por quê? Não, pronto, não vai comprar mais, porque ninguém quer levar para passear, ninguém quer levar para vacinar. Então, já que ninguém quer assumir a responsabilidade, então não vai comprar. Quase sempre ou o pai ou a mãe ou os dois juntos vão exercer esse poder e vai resolver esse conflito, né? Ok? Na última, agora, para acabar, para fechar, a Camila vai falar para a gente a importância dos pastéis, dos papéis sexuais e as responsabilidades na tomada de decisão. E eu, querendo ou não, já falei um pouco sobre isso hoje, né? O papel da mulher, o papel do homem, as responsabilidades, né? Como que é essa tomada de decisão hoje em dia? Camila, você responde para a gente? Sim, tem a decisão autônoma, que é quando um membro da família escolhe um produto, que um exemplo são as mulheres com roupas para si ou para os membros da família, e o homem com automóvel. Tem a decisão conjunta ou compartilhada, que são decisões tomadas por todos os membros da família, que é um exemplo é o local para as férias. Isso. Você vai Isso explicar ou tem você quer que eu já passe para a segunda? É só para fazer uma analogia com a decisão que nós falamos consensual e a por acomodação, né? Então, assim, querendo ou não, são decisões semelhantes às decisões que a gente já até comentou. A autônoma não, a autônoma é a por acomodação e a conjunta ou compartilhada é a consensual, né? E, quer mais, Camila? Aí eu coloquei 4 tipos de papéis importantes. O primeiro é o estereótipo de papel sexual, que são os casais que acreditam nos estereótipos tradicionais de papéis sexuais e tendem a tomar decisões individuais quando se trata de produtos sexualmente tipificados, ou seja, produtos considerados como masculinos ou femininos. Um exemplo disso é bicicleta azul e rosa, fraldas Turma da Mônica, a Dell com o microsite dela, voltado para o público feminino que compra os notebooks. Vocês lembram? O segundo papel é recurso. Camila, você lembra daquela polêmica que teve uns meses atrás, do povo falar do chá de revelação azul e rosa? Vocês lembram disso? Ou Não, não? eu lembro de uma mulher que falou que homem usava azul e mulher tinha que usar rosa. É, não, e foi uma polêmica, foi para a mídia, né, e para as redes sociais. Ah, por que tem que ser azul e rosa? Por que mulher é rosa e homem é azul? Não, eu sou mulher e adoro azul. E ficou aquelas coisas, né? Por quê? Porque existe esse Eu também. estereótipo, né? Ah, por que menina tem que brincar de boneca e menino brincar de bola? Não, gente, não tem que ser assim. É porque culturalmente existe isso. Mas não é nada imposto. Uai, eu ponho bola, eu brinco de bola com as minhas meninas até todo dia. Isso é relativo. Isso não pode ser colocado como regra, né? Mas é algo que é cultural. A gente naturalmente. Gente, vocês entram numa loja de criança, vai comprar. Você vai visitar uma amiga que ganhou neném. Menina, você chega na loja para comprar roupinha para levar de presente para o recém-nascido, de cada 10 que a menina te mostra no balcão, 9 é rosa. Por quê? Porque as empresas fabricam assim, porque as mães são apaixonadas com rosa, de ver sua filha vestida de rosa. Isso faz parte da nossa cultura. Não é que é imposto. Se eu quiser comprar um azul, eu vou achar, vai ser mais difícil, mas vai ter. Por quê? Porque eles fazem o que vendem mais, né? Então, naturalmente, é isso. E aí, quer mais? Falando mais desses papéis sexuais, Camila. Bom, o segundo papel é o recursos conjugais. O cônjuge que contribui com mais recursos para a família e tem maior influência. Isso é verdade, né? Quase sempre quem põe mais dinheiro em casa é que tem mais poder de decisão. O que paga, o que vai pagar, por exemplo. Ah, vamos comer sanduíche hoje? Vamos. Quem paga? Ah, eu pago, mas então eu escolho.
aonde comprar, e que, né? Tudo bem que você vai escolher o seu sanduíche, mas eu quero comprar em tal lugar. Por quê? Porque é a pessoa que vai pagar. Acontece isso muito, né, gente? Sem a gente perceber. Quem paga tem mais poder, tem mais autoridade. E o terceiro? Experiência. Casais que adquirem experiência com uma unidade de tomada de decisão tomam decisões individuais com mais frequência. Isso, então, isso é dado científico, tá, gente? A experiência mostram que os casais que adquiram experiência como uma unidade de tomada de decisão, eles tomam decisões mais individuais com frequência. Envolve também a questão da escolaridade. Quanto mais informados, escolados são as pessoas, vai existir mais tomada de decisão por parte daquela pessoa que tem mais conhecimento, né, que tem mais formação e etc, né? E o último? Status socioeconômico. Famílias de classe média tomam mais decisões conjuntas do que famílias de classe mais altas ou mais baixas. Também é uma informação mais de pesquisa, né, mais científica, né? Fizeram pesquisas e perceberam, né, encontraram esse tipo de informação. Família de classe média toma decisão mais junto, mais consensual. E baixa ou alta não tem muito esse costume. Existe talvez, né, não sei, um pouco mais de egoísmo ali nas decisões, eu não sei, ou por acomodação, né, não dá para saber. Mas foi mostrando isso, né, que existe essa questão da classe média tomar decisão mais junto, mais unido, ok? Gente, então, ó, realmente a gente bateu o nosso horário, exatamente, são 10h20. Nós conseguimos, então, fazer toda a correção do trabalho. Lembrando, então, que a nossa prova eu agendei com vocês dia 11, não é isso? Deixa eu até conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Então, nós vamos fazer a prova dia 11. Eu vou mandar o link, né? À tarde, provavelmente, na parte já da tarde, eu mando para a Isadora ou para a Luzia. Elas mandam para vocês no grupo, mas a partir só das 19 horas é que o link vai estar acessível, a prova já vai estar disponível para vocês fazerem, né? Estudem, então, né, esse material do trabalho e também os capítulos, todo o conteúdo que eu deixei lá no Disco Virtual, do capítulo 8 e do capítulo 9, tá? Ok? No mais, desejo bom descanso para vocês, bom fim de semana. Para os papais, né, que estão aí, feliz Dia dos Pais, né? Para os pais de vocês, né, que tenham muitos anos de vida, muita saúde, que fiquem perto de vocês por muitos e muitos anos, por muito tempo, né? Curtindo aí o amor da família, tá? Tudo de bom, então. Até semana que vem. Tchau, José, obrigada. E manda um abraço pro Ricardo também. Pode deixar. Tchau, José. Boa noite, Obrigada, gente. Obrigada. Ricardo. Tchau, gente. Bom final de semana. Pode deixar. Eu falo sim.